Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa semana do concurso de Campinas. Deus abençoe a todos. Eu creio que alguns de vocês já assistiram a primeira aula dessa semana. E hoje, como eu havia dito na última aula, nós vamos começar um pouquinho a falar acerca do direito constitucional. Pessoal, direito constitucional é importante? Não, é extremamente importante. Principalmente conteúdo que foi cobrado no seu edital. Começou com os direitos e deveres individuais e coletivos. Eu acho que o artigo 5º, que é o que vai abrir o seu edital, eu creio que é o mais importante, assim, não vou dizer o mais importante, mas acho que é o mais desafiador, porque o artigo 5º você tem um rol imenso de incisos. Se você já estudou para concurso, você sabe do que eu estou falando. E você tem muito a cobrança da literalidade da lei. Ou seja, você tem a cobrança da letra da lei na sua integridade. Ok? Vamos lá então. Vamos entender como que eu vou colocar essas aulas aqui para vocês. Primeiro ponto importante é saber que o artigo 5º, é como eu falei, você tem um rol de incisos, você tem uma variedade imensa de incisos, e nós vamos passar pelo início do artigo 5º. Na nossa próxima aula, provavelmente eu trago a continuidade dos outros artigos, e na revisão a gente faz um geral, um apanhado geral. E ao final eu trouxe algumas questões do que concursos, que eu amo essa plataforma, simplesmente amo essa plataforma, eu recomendo para todo mundo. Eu trouxe várias questões, eu acho que deve ter dado umas 6, 7 questões só do artigo 5º. Acho que 2 ou 3 questões da VUNESP para a gente, e todas as questões foram voltadas para a gente administrativo. Fechou? Então vamos lá, pessoal. O artigo 5º, ele começa me dizendo que todos são iguais perante a lei. Ou seja, quando ele fala todos são iguais, são todos mesmo. Literalmente, todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Vamos dar uma pausa e conversar um pouquinho. O artigo 5º, então, ele me dá o direito de igualdade, todos somos iguais. Então, você vê que de uma forma muito nítida que eu tenho uma igualdade sendo estabelecida no artigo 5º. Só que o artigo 5º, ele vai me dizer o seguinte: garantir aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. E aí vem um questionamento. E um estrangeiro que está aqui de passeio, passeando pelo Brasil, ele não teria o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade também resguardados? Será que esses direitos não se estenderiam a eles, mesmo sendo estrangeiros que estão a passeio de forma transitória no nosso país? E aí eu te respondo. Na verdade, eu vou te questionar. Pense só que um grupo de turistas chegam ao Brasil. A partir do momento que eles chegam ao Brasil, eu a passeio, tá? Turista, tá, obviamente. Estão aqui de forma transitória. Eu posso chegar e insultá-los? Eu posso chegar e ameaçá-los? Ah, Rebeca, mas a Constituição só garante essa proteção aos estrangeiros residentes. Negativo. Aqueles que estão de forma transitória também possuem esses direitos. Esses direitos de poder ter a vida resguardada, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Ok? Ok. E aqui nós temos a referência de algumas, normas que foram de extremíssima importância para que nós tivéssemos hoje o artigo 5º, né?
Nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que me traz que todo homem tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Tivemos o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que vai me dizer que o direito à vida é inerente à pessoa humana. Ou seja, eu já tenho o direito à vida como um aspecto meu, como uma característica minha, como uma característica sua. Somos detentores de direitos. Ou seja, é inerente a nós, está com a gente. Então, esse direito ele deverá ser protegido pela lei. Que a partir do momento que eu tenho algo, então vamos imaginar esse livro meu aqui. Eu tenho esse livro é meu. A partir do momento que eu tenho esse livro, a lei vai proteger esse meu direito de, vamos imaginar, propriedade. Vai me garantir esse direito, tá? No caso, aqui está falando do direito à vida. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Já o segundo protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, com vistas à abolição da pena de morte. Nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um Estado parte do presente protocolo será executado. Os Estados partes deverão tomar as medidas adequadas para abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição. Tanto que aqui no Brasil nós sabemos, né, que é vedado a pena de morte, tá? Salvo em caso de guerra declarada. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ai, Rebeca, isso é muito óbvio. É tão óbvio que também já caiu em prova. Gente, leiam os incisos, entendam os incisos e gravem os incisos, porque cai. Ai, Rebeca, mas é muito óbvio. Gente, às vezes nem é tão óbvio assim. Eles tentam trocar. Eu vou provar para vocês que eles tentam trocar, às vezes, uma palavra para tentar te confundir. Aguarde, ao finalzinho da aula que eu vou provar para vocês. Então, o inciso primeiro vai me dizer que tanto homens quanto mulheres são iguais, tanto no âmbito de direito quanto no âmbito de obrigações. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de leis. Acho que esse inciso é um dos mais conhecidos, né? Mas cuidado, porque quando você fala desse, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. E quando você pega a administração, não bate. Oi? Não bate. No âmbito privado, você tem o seguinte: eu, Rebeca, estou nesse momento utilizando essa camisa laranja. Por que eu estou usando essa camisa laranja? Porque eu não tenho lei, não tenho decreto, não tenho nada. Nada, não tenho lei, não tenho nada que vai falar assim. Às terças-feiras é proibido utilizar camisa laranja. Por que eu uso? Porque não tem lei que vai me dizer o contrário. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Lembra na época da pandemia? Todo mundo lembra na época da pandemia? Ok. Na época da pandemia, eu lembro até hoje. Eu morava numa cidade, meus pais moravam em outra, por conta dos meus estudos. Então, eu morava na capital de São Paulo, meus pais moravam em outra cidade. E aí, eu vim passar, não foi um final de semana, mas eu vim passar como se fosse uma mini férias com os meus pais. Só que meus pais tinham que me buscar em São Paulo para me trazer, né? Eles iam me buscar e voltavam comigo. Aí eles me contaram que quando eles estavam saindo da cidade, isso era por volta, eu acho que ali de umas 5 horas da manhã, tinha a viatura da polícia bem na entrada, bem na entrada assim, da cidade, na saída da cidade, né? Que pega entrada e saída, né? E aí meus pais perguntaram, olha, como que está a situação? Eu falei assim, olha, até tal dia vai estar liberado para você ir voltar, a partir de tal dia não vai poder mais por conta da quando tivemos, né, toda aquela restrição. Ou seja, meus pais estavam indo me buscar porque estava liberado. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo que a Constituição fala. Eu não vou ser privado de ir até São Paulo buscar minha filha e trazer. Por quê? Porque até então não tem uma lei que venha me falar o contrário. Mas a partir de tal data, pronto, acabou. Fechou. A partir daquele momento, não poderia mais. Ah, mercado. Isso, fechou loja, fechou isso, fechou aquilo.
Por que que fizeram isso? Porque eu tive, aí sim, né, aí sim eu tive ali um algo a mais que me falava: "Olha", né, toda aquela situação que a gente já conhece. Mas se hoje, vamos supor, se hoje eu quiser, eu e minha família quiser viajar hoje, alguma coisa nos impede de viajar? Não, não vai impedir, ok? Terceiro, ninguém, novamente, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, ninguém, quando eu falo ninguém, eu falo ninguém, ninguém, incluindo estrangeiros que estejam aqui transitoriamente, tá? De passagem. E aí, você me fala assim, Rebeca, e o caso de uso de algemas? Temos a súmula vinculante número 11. Ela vai me dizer o seguinte: que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Então, eu tenho aqui alguns casos, né? Então, uso de algema, resistência de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão. Aí você dá uma pausa e joga sua memória lá para a última aula da 1399 que nós tivemos. Olha a responsabilidade disciplinar, tendo o âmbito da administração, civil e penal. Tá vendo como que nós falamos que não tem problema acumular? Tá vendo como que a gente encaixa uma aula na outra? Se você não assistiu a outra aula, gente, corra lá e assista, tá? E de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Por que que eu trouxe esse ponto aqui para vocês? Que eu achei interessante que a súmula 11 é sempre muito falada, né? A questão de uso de algemas, e eu vi que seria um exemplo bem propício, tá bom? Quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Gente, isso aqui deve ser a queridinha de toda a banca, não tem lógica, não tem lógica. Sempre que você filtra questão de direito constitucional, vem uma questão dessa. Vem. Vem uma questão. É livre a manifestação do pensamento, é, sendo resguardado no mato. Gente, é fato isso. O que que eles querem dizer aqui? Eu tenho a liberdade de manifestar o pensamento, eu tenho, só que é vedado o anonimato dessa manifestação, tá? Quinto, no caso 5, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, dano moral ou à imagem, né? Você lembra do artigo 136 do Código Civil, que vai falar da indenização. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, a liberdade religiosa, né, gente? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na norma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aí você pode falar assim, Rebeca, eu já li tanto na Constituição, ou eu já li na lei orgânica aqui do município, e fala que é vedado ao município, né, embaraçar com a questão do município, com a religião, etc, etc. Gente, você tem que entender uma coisa. Eu não posso confundir esse papel de município e o papel da religião. Mas eu tenho, de forma constitucional, uma garantia constitucional, esse direito resguardado, tanto a questão da liberdade, né, desse livre exercício dos cultos, e a proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias, ok? Ou seja, nada proíbe, nós veremos isso mais à frente, que, por exemplo, eu venha ir para uma praça pública e, por exemplo, ler a Bíblia. Não é proibido. Eu venho para uma praça pública e nós venhamos começar, não sei, a tocar violão e cantar uma canção.
não é vedado, tá? Sétimo, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, por exemplo, nos presídios, na fundação, não é proibida essa prestação de assistência religiosa, tá? Por quê? Porque a pessoa vai, mesmo ali estando, por exemplo, vamos imaginar na questão de um presídio, de uma fundação, vai estar ali restrita, né, de poder ter a sua vida ao lado de fora, mas ela vai ter o direito de continuar, porque aqui, ó, presta atenção, aqui eu não tenho direito à inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença e sendo assegurado o livre exercício. Para quem também estiver restrito dos seus direitos, também vai ter 100% assegurado. Oitavo, ninguém, novamente, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ou seja, você pode sim ter ali a sua convicção filosófica ou motivo de crença religiosa, porém ele vai me dizer que salvo se as invocar para eximir-se de obrigação, a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, eu não vou privar por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, salvo se a pessoa se utilizar desse motivo de crença ou dessa convicção filosófica ou política para, né, invocá-la, ou seja, se utilizar dela para se eximir de alguma obrigação legal, ok? Nona, né, no caso 9, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Fechou? Deixa eu voltar aqui. Já estamos quase indo para as questões, tá? 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, por exemplo, a pessoa foi ofendida, a pessoa teve a imagem exposta, enfim, né, houve alguma violação à intimidade, à vida, à honra, à imagem, há então esse direito de indenização. 11. O 11, ele cai? Não, ele despenca. Incrível que pareça. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Inviolável significa dizer o quê? Eu não violo. É inviolável. Ninguém podendo penetrar nela, podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo, eu já falei na última aula que é o salvo, né? Salvo, eu tenho algumas exceções. Número 1, caso de flagrante delito. Número 2, desastre. Número 3, para prestar socorro. Ou número 4, por determinação judicial durante o dia, tá? E eu vou trazer uma questão para vocês que ela foi bem equivocada. Algumas pessoas falaram, nossa, a questão ficou bem equivocada. Que a questão traz assim, que a casa é inviolável do indivíduo no caso de determinação judicial. E a questão me trouxe como errado, só que eu fui entender o contexto da questão. Acho que a banca não soube formular muito bem na questão da língua portuguesa, ao meu ver. Queria dizer que quais são os casos em que eu posso ter essa violação, que é o caso de flagrante, desastre, prestação de socorro e determinação judicial durante o dia. Só que eu acho que a banca errou na hora que foi formular, né, na hora que foi ali tentar encaixar uma questão. Mas a gente vai ver isso mais à frente. 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pode ficar tranquilo, porque das questões que eu trouxe, acho que nenhuma cobrando o inciso 12 caiu.
13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida à qualificação profissional que a lei estabelecer. Então, obviamente, vamos supor, é livre o exercício do trabalho, mas eu quero, vou citar o meu caso, tá? Advogado. Como que eu posso ser advogada? Primeiro ponto, cursar direito. Seus 5 anos, seus 10 períodos. Depois, OAB. Ai, mas eu quero ser advogada sem ter que prestar OAB. Porque é livre o exercício do trabalho. Só que aí a pessoa esquece de ler a continuidade. Atendida à qualificação profissional. Eu não posso. Ah, mas eu conheço profissões que você não precisa. Realmente, algumas profissões você não precisa, tá? Mas, enfim, eu não vou aqui citar, porque vai que até a data dessa aula já tem alguma coisa atualizada e eu não vi. Mas, enfim, não sei se ainda continua. Eu vou citar aqui só como a título de exemplo. Não sei se ainda continua assim, mas o jornalismo era assim. Você não necessariamente tinha que ter a faculdade, né, o curso de jornalismo. Não sei se ainda está, volto e repito a dizer, não sei, porque como eu não sei acerca de jornalismo, não sei das atualizações, não sei se ainda permanece nos tempos de hoje, tá? Mas enfim, você tem esse livre exercício dentro das qualificações que eventualmente a sua profissão venha exigir. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E aí vem questão. Em tempo de paz, em tempo de guerra, em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair dos seus bens. Ou seja, a pessoa pode tanto entrar no território, ficar no território ou sair do território, sem problema nenhum, tá? Só que a questão vai querer confundir a sua mente. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. 18. A criação de associações na forma da lei e de cooperativa independe de autorização. Aí vai vir questão falando que depende de autorização. Sendo vedada interferência estatal no seu funcionamento. Aí vai vir questão falando que é, sim, autorizada a interferência estatal no funcionamento. Não. A associação, você não tem interferência estatal e você não precisa de uma autorização para ela ser criada. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ok? Vamos, então, colocar todos esses incisos para funcionar na nossa mente? Questões do que concurso. Primeira questão. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição. VUNESP, Agente Administrativo 2020, essa questão. É livre a locomoção, e aqui a gente vai resolvendo junto, pode ser, para não demorar muito. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz e tempos de guerra. Eu falei. Podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou ele sair com seus bens. Letra B. Todos podem reunir pacificamente. Ah, tá. Esse inciso que vai tratar a letra B ainda não trouxe para vocês, mas a gente já pode trazer na questão para matar de vez, tá? Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustre outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização. Não é autorização. É uma forma de comunicação e não é autorização. Letra C. A criação de associação na forma da lei de cooperativas depende de autorização? Depende? Sendo vedada interferência. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente? Sim ou não? E letra E. A lei não poderá, em qualquer situação, restringir a publicidade dos atos processuais. E aí? Letra D. Rebeca, mas você ainda não leu o inciso da letra D. Eu sei, mas presta atenção. Se caísse essa alternativa na sua prova, parte das alternativas você já leu. A letra A nós lemos,
A letra B nós ainda não lemos. A letra C nós lemos. A letra D nós não lemos. E a letra E você já teria que matar de cara, porque a lei não pode em qualquer situação, e se em qualquer situação já te traria uma dúvida. A letra D. Quando expressamente autorizadas, bonitinho, tem sim legitimidade para representar seus filiados. É o que acontece muito, né, nas entidades associativas, tá bom? Fechou? Mais uma questão. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, assinale a alternativa correta. Letra A. É assegurados a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional? Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, vedando seu proprietário indenização ulterior. Essas duas aqui, ó. Vamos deixar essas duas até então? Porque a letra B nós ainda não lemos. Mas calma aí. Vamos deixar as duas. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial. Letra D. A criação da associação de cooperativas depende de autorização? Ou letra E. Não haverá prisão civil por dívida? Salvo da responsabilidade por inadimplemento de obrigação tributária? Qual dessas alternativas você marcaria como certa? A letra F você já mata, né, gente? Letra A. Foi o que nós lemos ou não foi o que nós lemos? Para você ver, letra da lei. É assegurado o acesso à informação. Eu até pensei no princípio da administração pública, na publicidade. Na hora eu pensei na publicidade. Sendo resguardado quando necessário ao exercício profissional. Outra questão, 2023. Nos termos da Constituição, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ah, tá certinho. Tá certinho. Na letra B, nós ainda vamos ler, tá? Nos termos da Constituição, assinale a alternativa correta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de decreto? Isso, em virtude de lei. C. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato? Letra D. O assegurado, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral, exceto a imagem? E aí? A, B, C ou D? Letra A. Eu sei que o aluno tinha pedido para eu poder dar um tempinho para responder as questões, mas é porque eu quero responder com vocês para não demorar tanto. Fechou, pessoal? E também, ainda mais que agora eu tô tentando falar o mais baixo possível, que já são quase 1 hora da manhã e eu aqui gravando aula e a vizinhança querendo dormir e eu aqui gravando aula 1 hora da manhã. É, gente. Aí vocês conseguem entender porque eu não consegui trazer mais aula anteriormente. Mas enfim, eu perdoo vocês. Conforme a Constituição, é garantido o direito de tortura. Ai, quando eu peguei essa questão, eu falei, ai, gente, herança, desigualdade, prisão perpétua, tratamento desumano. Ai, gente, essa daqui não tem muito o que pensar, né? Herança. Ai, gente. Ah, não. Eu fiquei revoltada com essa questão. Em que pese os direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição de 88 define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nesse contexto, em conformidade com a Constituição, a assinale a alternativa é incorreta. Então, o que eu tenho aqui? Alto e bom som, uma maçã podre. Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição? Você viu alguma coisa errada aqui, colegas? Não vi nada. Tá certo. Letra B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei? Também não vi nada de errado. Pra mim, pra você ser alguma coisa de errado? Não, né? Letra C. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante? E aí? Certo ou errado? Faz sentido, né? D.
É livre a manifestação do pensamento resguardado no anonimato? Não sei. Letra E. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem? E aí? Qual que está errada? Letra D. Não é resguardado. É vedado o anonimato. Aí que eu falei pra vocês que eu ia provar. Tá vendo? Tá tudo lindo. Uma palavra, gente. Uma palavrinha erra. Sabe uma coisa que eu aprendi em concurso? Nunca pule a etapa da leitura da letra da lei. Sabe o que eu estava vendo recentemente na UAB? Os professores de OAB falando? Às vezes a pessoa fica ali desesperada, né? Procurando o material perfeito, a didática perfeita, a doutrina maravilhosa. Mas aí a pessoa esquece de ler a letra da lei. Ai, mas você tem doutrina? Ai, mas você tem jurisprudência? Mas você tem a letra da lei. Por que você compra vademecum no início da faculdade? Porque você vai ter a letra da lei. Por que você precisa ter a Constituição na sua casa? Porque você precisa da letra da lei. Não adianta você comprar o material mais lindo do mundo e pular a letra da lei. Entende? Eu já errei por conta disso. Porque eu deixei a letra da lei, vou ali ficar com o material. É assim, gente. É letra da lei. Eu entendi isso, tá? 2022. A expressão direitos fundamentais surgiu na França durante o movimento político e cultural que originou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Com relação aos direitos fundamentais positivados na Constituição, julgue o item. A casa é considerada asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Essa foi a questão que eu tinha comentado com vocês, certo ou errado? Gente, a banca colocou como errado. Determinação judicial é sim um dos casos que estão ali descritos no rol, né, durante o dia. Eu entendi, pelo meu entendimento, depois vocês podem até confirmar se vocês acham que estou certo ou errado. Mas no meu entendimento, a banca quis trazer aqui o rol geral, porque aqui é como se a banca tivesse limitado, eu só posso ter a violação no caso de determinação judicial e nenhum outro caso mais. Entende? Então eu acho que a banca poderia ter colocado assim, né, sem consentimento do morador, apenas nos casos de determinação judicial. Eu acho que ficaria mais nítido o entendimento, né? Eu, assim, pelo meu ver, foi assim. Ai, Rebeca, vou até tirar essa seta aqui. Acho que vou até tirar essa seta. Rebeca, tá certo ou errado? Olha, se você for olhar pelo lado restrito a só por determinação judicial, tá errado, porque você tem outro rol, tá? Flagrante de delito, desastre, prestação de socorro, etc. Mas se você falar determinação judicial é um dos casos, tá certo. Mas se você restringe a apenas por determinação, está errado, tá? Creio que foi isso que a banca eventualmente quis trazer e pode ter se equivocado na formulação mais ali da língua portuguesa. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item. O conteúdo do direito à moradia envolve não só a faculdade de ocupar uma habitação, mas também a exigência de que essa habitação tenha dimensões adequadas em condições de higiene e conforto e preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Certo ou errado? O que vocês acham? Certinho. Na verdade, todo direito, tá? A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, julgue o item. Conforme a Constituição, é livre a criação de associações para fins ilícitos, porém sua dissolução só ocorrerá mediante o trânsito em julgado de decisão judicial. Certo ou errado? Certo. É o que a lei me traz. Ok? Continuação na próxima aula. Provavelmente, é como eu falei com vocês, eu vou tentar fazer uma divisão aqui para que a gente venha ter conteúdo suficiente para tratarmos na nossa véspera de nosso aulão, tá?
Bom, pessoal, espero que o material venha ajudar vocês. É um material aparentemente simples e que eu trago a lei, que eu trago questões, mas graças a Deus foi o que ajudou muitos alunos no concurso do IPREF de Guarulhos. Muitos alunos mandaram mensagem. Foi uma, assim, a revisão de véspera foi super rápida, não deu, acho que se deu 1 hora e 30 de aula, foi muito. Mas os alunos mandaram mensagem agradecendo, e foi o mesmo que eu fiz com vocês. Foi questão, letra da lei e questão. Espero que venha muito ajudar vocês. Estou fazendo com muito carinho para vocês. Bom, tá bom? Com muito carinho mesmo, com muita dedicação. Eu espero que venha ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Se vocês vissem aqui a quantidade de livros que tem aqui só para poder fazer essas aulas, vocês iam me entender. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.